Capítulo 362 do mangá de Black Clover no ar, trazendo pra gente dois principais pontos. O primeiro, que muita gente não deve ter gostado, mas que foi a exaltação do Yuno como principal candidato a Rei Mago do Reino. E o segundo, que eu sei que vocês adoraram, que foi a transformação do Sek de covarde para um cavaleiro com um mínimo de dignidade ali dentro da história, né? Coisa que nunca aconteceria se não fosse a existência do Asta. Então, apesar desse capítulo não ter tido grandes reviravoltas ou grandes acontecimentos, ele foi um capítulo que acrescentou um peso emocional forte para o momento e que corrobora ainda mais com a questão do fato de que a existência do Asta mudou o destino de todos que tiveram o mínimo de contato, o mínimo de convivência com ele. Então, bora lá falar sobre o capítulo de hoje, que na verdade não é de hoje, né? O vídeo que tá saindo agora só. Já deixa o seu like aí para poder fortalecer a nossa mana aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você curte animes, obviamente você deve curtir pelo menos um pouco, já que você tá aqui assistindo esse vídeo. Se liga na descrição que tem um link para você poder conferir os Funko Pops e as Action Figures lá da Atacado Collections, que é a maior distribuidora de colecionáveis da América Latina e tem tudo o que vocês imaginam por lá. Black Clover, Demon Slayer, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter, Tokyo Revengers, One Piece, Attack on Titan, gente, tem muita coisa. Então assim que o vídeo acabar, clica lá para poder conferir e quando vocês estiverem aqui na região da fronteira, né, de Foz do Iguaçu com o Paraguai, dá um pulinho lá para poder olhar. Finalmente, a gente viu a cara do desgraçado do rei, né? Que eu não sei como que é que essa bosta desse cara tá vivo até agora, mas eu desejo do fundo do meu coração que ele vá de F, porque eu nunca vi um rei tão inútil e tão narcisista que nem ele, gente. Mas o fato aqui é que ele simplesmente ignora a necessidade de proteção de um reinado inteiro de milhares de pessoas para colocar a proteção e o bem-estar dele em primeiro plano. Tipo, foda-se se todo mundo morrer, desde que eu saia ileso dessa coisa toda. Só que o que mais me surpreendeu, mais ainda, né, foi o fato dos cidadãos em geral até agora não terem se ligado em nada do que estava rolando. Tipo, eles foram levados ali para a capital justamente para ficarem em segurança, porque o reino ia ser atacado pelo Lúcius, né? Há vários capítulos atrás, logo que o Asta tinha sido morto, entre aspas, a notícia de que o Július era o inimigo já estava se espalhando, né? Foi assim que começou o capítulo 336, inclusive. Mas nessa altura do campeonato ainda tem gente lesada que mesmo depois de ver o cara lá no alto atacando a galera não tinha percebido quem era e fica ali estarrecido por do nada ver que o Július era o inimigo, se perguntando ali o que é que estava acontecendo, essas coisas. Tipo, mostra o quanto a população ali é burra, né? Ali é nada. Que raiva que me deu. Claro, tem também, né, os que não tinham acreditado que o Júlio estava no meio dessa pataquada toda, tanto que a fala de um deles lá, dizendo que o Rei Mago era realmente o inimigo, né, essa palavra realmente reforça que muitos deles ouviram isso lá naquela época, mas não acreditaram. Mas o que eu posso dizer aqui, a não ser que isso retrata muito a nossa realidade de simplesmente a gente está vendo as coisas acontecendo ao nosso redor, mas ainda assim a gente acaba negando os fatos com todas as forças que a gente tem, né? É isso, gente. Retrata muito assim o que a gente vê todos os dias ao longo da nossa vida. Agora, o Kaiser, puta merda, ele tá ali só pra dizer que ele é capitão, né? Porque o velho até agora não moveu um dedo que possa ser digno do título que ele ocupa, e a porrada que ele levou aí serve para deixar os cidadãos mais em pânico do que eles já estão, porque se um capitão foi atingido sem nem ao menos conseguir fazer nada até agora, o que é que vai ser daquela galera toda, né? Que são só pessoas comuns ali no reino. Eles não têm a menor esperança de nada. Eu não sei vocês, mas se eu fosse eles e visse isso acontecendo, eu ia ter me mijado inteira e eu mesmo já me entregava lá e falava, foda-se inimigo, pode me levar que não tem mais solução. Cara, a destruição que o Lúcio está fazendo ali, realmente está começando a tomar umas proporções bem maiores e aí, com isso tudo, eis que chega o Marx, famoso cabeça de tigela, né, que estava
sumido também há um bom tempo, mas que provavelmente se manteve escondido esse tempo todo para não ser morto, né? E para não ser ele transformado em paladino, justamente porque foi no meio dessa confusão toda que ele entendeu o porquê do Julius no passado ter dado tanto peso para a magia dele. Nos acontecimentos aqui, a gente tem um flashback de um discurso do Julius que aconteceu em algum momento do passado e que não tinha sido mostrado pra gente, né? Em que com certeza o Marx naquela época não acreditava que a magia dele podia ser útil em alguma coisa, mas que o Julius enxergava que ela era realmente algo grande, né? Que tinha um impacto importante dentro de um sistema de batalha em que o trabalho em conjunto é necessário, que é a comunicação. E, gente, tudo na vida gira em torno disso, sistemas empresariais, a vida em comunidade, a vida familiar, a vida religiosa, o sistema de defesa de uma nação, o comércio. Não tem nada mais poderoso, assim como o Júlio disse, né, do que a comunicação, porque ela é a base de todo tipo de ação que vai ser tomada em qualquer circunstância. Sem comunicação, a gente não consegue manter uma relação estável dentro de casa, sem comunicação a gente não tem como definir metas e projetos de uma empresa, e é a comunicação que pode ser usada para o bem ou para o mal, que guia, né, ali os cidadãos de um povoado, uma região, de um país, né, a tomarem decisões sobre um governo ou outro e fazerem as suas escolhas, né? Então, olha só como que uma magia que, olhando superficialmente, parece ser tão insignificante, tão fraca, né, assim, sem uso grandioso específico, tem um peso tão poderoso que serve de base para poder guiar as pessoas e definir as ações que vão ser tomadas. E foi justamente por saber disso que o Július, no passado, falou para o Marx que a informação era a arma mais poderosa de todas. Por quê? Porque sem informação a gente é passado para trás, a gente é enganado, manipulado e por aí vai. E fora, né, que foi agora, mais do que nunca, que o Marx entendeu o que o Július quis dizer naquela época. E mais do que nunca também, ele e a magia dele foi mais do que tudo ali necessário para que os cidadãos do reino tivessem o mínimo de chances de saírem dali vivos. É legal também a gente pontuar que ele não saiu simplesmente passando a informação de qualquer jeito, ele teve um manejo com as palavras para não gerar um pânico maior do que o que já está instalado ali, porque está todo mundo desesperado, né? E também, como nem eles sabiam de fato a real situação do Július ter virado Lúcius, porque nada disso foi esclarecido para eles ainda, ele é cauteloso com as palavras e ao invés de simplesmente falar, olha, o Július enganou todo mundo o tempo todo, e agora ele se mostrou que ele realmente é o inimigo, né? Ele pega e diz que o corpo do Július foi tomado pelo inimigo. Assim, caso mais tarde eles descubram que foi realmente isso que aconteceu, ele não queimou o filme do Július, né? E aí eles não vão precisar trabalhar em uma contenção de danos por causa de uma comunicação feita de forma distorcida, ruidosa, por falta de mais informações sobre o que realmente aconteceu. E ao mesmo tempo, não tira do povo ali o sentimento paternal de que os cidadãos têm em relação ao Július, o que faria com que eles se sentissem extremamente desamparados por terem sido enganados ali pela figura que eles tinham até então de cuidado e proteção em relação a eles. E assim, né, em relação a eles, e assim acabando caindo em desespero total. Então isso mostra que a informação e a comunicação são altamente relevantes, mas elas precisam ser usadas com muita sabedoria e muito cuidado para não surtirem ali um efeito contrário. E é isso que o Marx faz aqui, mostrando que ele também tem muita sabedoria, o que é importante na hora de você usar a comunicação como uma ferramenta de batalha. Fora que esse flashback do Július deu uma pontinha de esperança de que durante a trajetória toda dele aí, essa fixação em encontrar magias diferentes e tal, possa ser um indicativo de que ele, na verdade, sabia das ações do Lúcio, talvez ele tenha visto tudo que ia acontecer, e aí ele passou o tempo que ele tinha fazendo de tudo para recrutar o maior número de pessoas com poderes peculiares e que juntos pudessem ser usados para vencer o Lúcio. Sei lá, talvez todas as atitudes do Július até hoje tenham sido pensadas com o intuito de parar o Lúcio, né? Porque ele sabia que essa ia ser a única forma que ia ter alguma chance, ele viu também todos os outros futuros, sei lá. Ia ser muito legal se isso acontecesse, porque eu realmente gosto muito do Július e eu não queria
que ele simplesmente terminasse como um grande vilão ou como um grande rei mago omisso. Então vamos ver o que é que vai acontecer, né? Mas o fato é que o Marques usa aí essa questão do Yuno ter vencido um dos clones do Rei Mago, né, do Lucius, na verdade, para poder trazer ali para o povo um pouco de esperança, né? De que apesar da situação estar extremamente difícil, ainda é possível ter uma chance de vitória, porque teve um Rei Mago que foi vencido. Então, vendo isso, né, o Marx mostrando isso, ele mostra que os cidadãos precisam fazer a parte deles e todos precisam trabalhar em prol da vitória. Nem que esse trabalho deles seja fugir e se esconder em algum lugar, porque se eles estiverem seguros, né, se é que isso é possível com o Lucius na ativa, os magos que estão ali na batalha não vão precisar ficar dividindo o foco deles entre a luta contra o inimigo e a proteção de quem é mais fraco e que está lá embaixo. E aí, eis que chega Mimosinha para poder elevar ainda mais a moral do Yuno, né? Dar mais um discurso ali e tipo, eu entendo o pensamento dela em querer enfatizar que o Yuno é o cavaleiro mais forte no momento, né? Que ele tem feitos incríveis na trajetória tão recente dele como cavaleiro mágico e que isso vai gerar uma esperança nos cidadãos, que vai fazer com que eles ajam de alguma forma ali, né? De maneira mais assertiva. Parem de ser uns bundões, vamos falar português claro aqui, né? E aí foi quase como que ela dissesse assim, olha o que o novato está fazendo por vocês, então levantem as bundas de vocês aí e façam alguma coisa também para protegerem as suas próprias vidas, porque senão de nada vai adiantar o que eles estão fazendo, né? Parem de depender só dos outros e façam alguma coisa também, nem que seja fugir e se esconder. Só que uma coisa que rolou aqui e que eu sei que deve ter incomodado muita gente foi a exaltação do Yuno, que foi bem grande ali, né? Não só pra gente, mas também aos olhos de todo o povo. Mas, gente, tem um motivo para isso. O reino tá sem rei mago, né? Provavelmente o Julius não vai voltar a ser, pelo menos é assim que eles devem estar pensando agora. Os maiores candidatos a se tornarem o próximo rei mago eram o Asta e o Yuno. E o Asta tá morto para eles. Só restou quem no momento, né? O Yuno. E aí, diante de uma circunstância em que nem os capitães mais velhos e mais experientes estão conseguindo fazer qualquer coisa, ter qualquer tipo de êxito nessa batalha até agora, né? O Yuno foi o único que conseguiu matar um dos clones ali, um dos Lúcius, né? E é normal que na concepção da Mimosa e do Marx também, que o Yuno seja ali o único que possa assumir a posição de rei mago. Então, eles já meio que estabelecem, né, meio que, mesmo que informalmente ali, o Yuno nessa posição fazendo uma exaltação dele diante do público. E eu sei que isso é um pouco doído de se ver, mas a gente sabe que o Asta tá vivo, eles não, pensem bem dessa forma assim, né? O Yuno é quem tá lá no centro dos olhos do público e realmente ele sempre teve. As coisas que eles podem ver com os próprios olhos é o que eles vão comprar. Então, como a influência do Asta sempre teve, mas nos bastidores do núcleo do reino, né? E na minha visão foi extremamente mais importante do que a influência do Yuno, para a população em geral, o Yuno acaba tendo mais valor justamente por isso, porque eles compram o que eles podem ver com os próprios olhos. Mas ainda assim é interessante ver como o discurso da Mimosa foi totalmente influenciado pela existência do Asta no mundo, né? A influência do Asta na vida dela deu coragem para que ela pudesse motivar os cidadãos, na verdade, não existe cidadãos, né? Mas motivou ali os cidadãos a lutarem pelas suas próprias vidas e sobreviverem, porque ninguém mais do que o Asta tinha essa visão essa atitude de lutar até o fim, tentar ainda mais, né? Mesmo que aparentemente a situação tivesse fora do controle, que por mais que tudo já tivesse sido perdido, ele precisava continuar na ativa. E eu acho que mais do que nunca o fato do Asta ter se levantado, mesmo estando quase que nem um zumbi lá na luta contra o Lucifero, bem na frente da Mimosa, né, que tentou curar ele, mas não conseguiu, acabou influenciando o discurso dela aqui nesse momento, porque ela viu que mesmo sem chances aparentes ali de vencer, ele não desistiu. Mesmo nas piores situações, ele continuou otimista, ele tentou encontrar um jeito para poder fazer acontecer. O Asta não desistiu quando ainda era uma criança e não tinha manifestado nenhuma magia, ele não desistiu quando ele foi para a cerimônia dos Grimórios e não recebeu nenhum
eu fico até mal toda vez que eu revejo essa cena, mas enfim, aconteceu, né? Ele não desistiu quando foi para a seleção de cavaleiros mágicos e ele era o mais fraco, não conseguia nem voar lá na vassoura. Ele não desistiu diante do demônio que enganou e usou os elfos. Ele não desistiu quando ele foi a julgamento mais recentemente. Ele não desistiu quando os Ogrates apareceram ou quando um dos 3 grandes do submundo estava ali diante dele, quando Lúcio surgiu. Ele nunca desistiu. E fica muito nítido em como essa trajetória toda dele teve um impacto gigantesco na visão de mundo da Mimosa. E aí acabou culminando nesse discurso dela, enfatizando ainda mais a declaração do Lúcio de que a existência do Asta mudou o curso de vida de todos aqueles que cercavam ele. Pois é, e aí o discurso foi tão profundo que até o Sec teve ali um impulso de coragem, né, que ele nunca tinha tido antes, e que resultou em um dos momentos mais memoráveis da história de Black Clover. E, gente, não subestimem esse momento, porque ele fala muito mais sobre o Tabata em si do que sobre o Sec, porque a atitude do Sec nesse capítulo mostra como o Tabata tem a habilidade de trabalhar com um elenco gigantesco como o de Black Clover e ainda assim adicionar peso e desenvolver personagens terciários, né, que tem pouquíssimo tempo de tela, de forma impactante e coerente a ponto de ser relevante para a narrativa. E o quanto ele foi fazendo isso ao longo dos anos para não precisar do nada, nessa altura do campeonato, ter que construir todo um contexto que tivesse coerência com a atitude que o Sec toma aqui. Quando a gente viu o Sec pela primeira vez, ele era um cara totalmente arrogante, que sabia que tinha uma magia forte, mas que só queria se dar bem e viver no luxo, né? Viver ali no bem bom, tendo uma vida fácil e sem esforço, e o quanto ele estava disposto a ter qualquer tipo de atitude reprovável e imoral para conseguir o que ele queria, tanto que ele tentou ferrar o Asta quando o Asta estava cagando, né? E vocês querem uma atitude mais baixa do que essa, que é tentar atingir uma pessoa no momento mais vulnerável da vida dela? Não existe. Só que, ao longo dos anos, toda vez que o Sec surgiu, ele não foi colocado no roteiro só por ser colocado, né? Ou só porque ele existia como personagem. Ele sempre foi trazido dentro desse contexto, né? De que ele tinha de pensamento e com acontecimentos que confrontavam fortemente o caráter dele, esfregando na cara dele que, apesar dele se achar superior, ele era inferior aos que ele julgava inferior, né? E esse confronto teve o ápice também lá na luta contra o Lucifero, em que ele realmente conseguiu enxergar a mediocridade de quem ele era e rever todos os seus valores, as suas atitudes, as suas crenças, para pela primeira vez ele dar um passo em direção à maneira como todo cavaleiro mágico deveria agir e não ser o covarde que ele sempre foi. Na verdade, aqui nesse capítulo ele começou ali como um covarde, mas aí a água bateu na bunda e ele teve ali um lapso de sanidade e realidade, né? O Sec mostra que as pessoas podem mudar, só que isso é normal em obras de fantasia, a gente já está acostumado. O que diferencia ele na escrita do Tabata é que o Tabata plantou essa mudança pouco a pouco, né? Não trouxe ele como um covarde, um mangá todo, para de uma hora para outra ele ficar super corajoso e ir por cima, muito pelo contrário. Ele foi semeando momentos críticos em que o Sec estava diante do Asta, à beira da morte, né? O Asta à beira da morte, mas mesmo assim se levantando e voltando para a batalha para que dessa forma ele fosse confrontado com a sua própria noção de moralidade e tendo vários choques de realidade aí ao longo dos anos para aí sim entender o quanto ele era medíocre por ser um cavaleiro mágico forte, mas agir como fraco enquanto tinha um cara ali que era sem magia nenhuma, que sempre se superava e lutava até ganhar. Isso obviamente mexeu com o ego dele a ponto de fazer ele entender o quanto inferior ele era em relação àquele que ele julgava ser inferior e o quanto esse que ele julgava ser inferior era superior a ele, fazendo com que ele tivesse esse desenvolvimento para chegar agora e ter a atitude de não fugir e lutar. E isso fica coerente dentro da história e ainda assim preservar a personalidade dele. Ele começou como um cara que queria resolver tudo pelo caminho mais fácil, né? Mesmo que para isso ele tivesse que manipular as pessoas, e ao longo dos encontros com o Asta, as atitudes e as ações do Asta
foram humilhando mesmo sem querer o Sek, a ponto dele ficar deprimido, culpar o Asta por tudo, e aí sim ele conseguir enxergar que o problema nunca foi o Asta, mas sim ele, para aqui a gente ter o ápice do desenvolvimento dele, até agora, né, mostrando que ele entendeu a real posição de um cavaleiro mágico, que é defender o povo, ao invés de viver uma vida tranquila, de luxo e de vaidade. Ele entendeu que sem o trabalho duro, até uma pessoa que nasceu com poder como ele ficaria para trás e que os mais fracos que se esforçaram passariam ele à frente, né? E que a força não é uma coisa que se conquista de uma hora para outra, mas sim uma coisa que você constrói ao longo da vida. Isso dá uma analogia tremenda com a nossa realidade, né? Com as nossas jornadas de vida, e eu acho isso muito incrível a forma como o Tabata colocou aqui. E esse capítulo, mais do que nunca, né, mostrou que o Sek entendeu que ele começou tarde a trajetória de ficar mais forte e que um ano só de treino não ia ser o suficiente para ele conseguir superar quem estava há uma vida toda trabalhando nisso. Mas ainda assim ele precisa fazer o que ele puder dentro das circunstâncias que ele pode, e ao invés de fugir mais uma vez, como ele tinha sugerido lá no capítulo 321, né, para fazer, vamos fugir, ele se manteve firme na determinação dele, mostrando que essa mudança dele não foi superficial, mas que foi algo realmente mais profundo ali dentro do ser dele, né? Fora que mostra que ele entendeu que essa busca por aprimorar a força é algo que ele vai ter que fazer continuamente ao longo da vida dele, para o resto da vida, e que não existe nenhum outro caminho para isso. Quando ele dá o golpe no anjo, né, que não surte efeito nenhum, mas ele acaba sendo atingido ali, caindo machucado no chão, o monólogo dele mostra que nesse momento ele ainda pensou em desistir, não foi claramente dito, mas a situação dá para entender, mas que a imagem do Asta zumbi ali se levantando enquanto estava vivo ainda, uma vez após a outra, fez com que ele reconhecesse que a verdadeira força está no fato dele ainda estar vivo e por isso tentar fazer alguma coisa, mostrando mais uma vez em como a existência do Asta mudou o rumo da vida das pessoas. Foi genial a forma como o Tabata trabalhou isso aqui, fora aqui. De figura inferior, o Asta passou a ser uma referência de objetivo para o Sek, né? Se antes ele desprezava o Asta, agora ele tem o Asta como uma figura superior na qual ele se baseia como objetivo de como ele quer ser e do que ele tem que fazer. Eu achei isso muito lindo, colocando toda essa trajetória do Sek dessa forma aí, exaltando o Asta, como o futuro rei mago ali mesmo, que indiretamente, não tão diretamente como o Yuno foi. Mas beleza, daí a gente tem a mudança para o País do Sol, que mostra que o Asta não teve contato com a galera dos Touros Negros no capítulo anterior, quando começaram a abrir o portal lá no Reino das Bruxas, né? Mas que ele sabia que esse portal ia ser aberto porque o Ryuya estava lá usando o poder dele para poder monitorar toda a situação, para que eles pudessem ir para lá. Só que quando a parada ia realmente começar, eles iam trazer o Asta, eis que chega o cara que eu mais quero que morra nesse mangá, que é o Danmacho, né? Que foi lá pra parar a porra toda e atrapalhar o rolê. Então, provavelmente a gente só vai ter Asta voltando depois da derrota desse idiota aí, ou no meio da batalha, né? Ali em algum momento a galera dá um jeito de trazer o Asta para que ele possa dar a espadada da vitória e botar o imbecil ali para dormir. De toda forma, vai ser interessante porque o Danmacho julgou já o próprio pai dele pelo bem do reino e da justiça, né? Isso foi dito lá no 218, e provavelmente a gente vai ter um contexto maior agora sobre o passado e as motivações dele até aqui, com um background que provavelmente o Tabata vai trazer pra gente, do mesmo jeito que ele fez com a Lily. Então acho que vai ser bem interessante para poder trazer um contexto maior pro personagem, porque pra mim ele sempre foi um cuzão, pra falar a verdade. E aí foi assim que o capítulo 362 de Black Clover acabou, com o início da vingança dos Touros Negros contra o Danmacho, né, contra o que ele fez contra o Asta ali. Quantos contras eu falei agora, mas enfim. Mais uma vez a gente vai ter uma batalha tensa começando aí pra gente poder acompanhar. Me contem aqui o que é que vocês acharam do capítulo, se vocês curtiram, quais as expectativas de vocês pro 363. Se você ainda não viu o vídeo sobre o filme de Black Clover, eu postei ontem, tá aqui no canal. E essa semana passada também eu postei um vídeo falando sobre o Rei Canute, do porquê que do nada ele ficou do mal lá em Vinland Saga. Dá uma olhadinha, porque aquele vídeo ali me deu um trabalhão para fazer, eu tive que ler
um livro inteirinho do Maquiavel. Eu conhecia um pouco do pensamento dele, mas eu tive que ler o livro inteiro para fazer o vídeo, então ficou bem bacana, deu bastante trabalho, vale a pena, tá bom? Gente, um beijo para todo mundo. Essa semana eu volto com mais vídeos sobre o filme de Black Clover, tá? Tchau!